Amém. Eu quero cumprimentar todos os meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Esse que vos fala é o pastor Rodrigo Antônio, sou pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, Guerreiros de Cristo, situado aqui na cidade de Divinópolis, Minas Gerais. Meus queridos irmãos, o intuito deste canal, ao qual eu estou trazendo para você algo da parte de Deus, gratuitamente, eu venho trazer um estudo juntamente com você, meu querido irmão, minha querida irmã, que tem interesse em aprender mais da palavra de Deus. E essa primeira aula que nós vamos aprender hoje sobre dízimos e ofertas. O tema desta primeira aula sobre dízimo e oferta. E eu quero trazer um ensinamento para a sua vida ministerial, para o seu ministério e para a sua vida com Deus, falando um pouco sobre dízimo e oferta, que é uma palavra que vai trazer transformação, entendimento e conhecimento para a sua vida. Eu quero abrir a Bíblia aqui no livro de Malaquias, vou ler dois tópicos bíblicos aqui hoje, para você entender aquilo que Deus Ele nos ensina, para nós ter uma vida transformadora, uma vida abençoada e uma vida ao qual Deus Ele preparou para que nós possamos viver, para que nós possamos vivenciar sobre a sua promessa. A primeira aula está no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Vamos falar um pouco sobre o dízimo. Para que o dízimo e o porquê do dízimo? Malaquias, capítulo 3, versículo de número 10. Se você quiser acompanhar na sua casa comigo, está escrito assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar grandemente ou suficiente para guardares ou recolheres. Dentro desse texto, meu querido, minha querida, meu prezado aluno e aluna, nós possamos ver que aqui o profeta Malaquias, ele vai ensinando aquele povo daquelas 12 tribos a respeito do compromisso de trazer, o dízimo de tudo que tem, possui, para que haja mantimento na casa de Deus, para o suprimento das necessidades da obra de Deus. Muitas pessoas têm uma resistência, têm uma dificuldade quando menciona a palavra dízimo, quando fala no dinheiro. O dinheiro, certa vez, quando é citado, principalmente dentro das igrejas, é motivo de polêmica muitas das vezes, é motivo de susto da parte dos irmãos quando o pastor, o pregador, ele fala sobre o dízimo e sobre a oferta. Mas aqui nós possamos entender que no versículo 10 está escrito assim, eu vou ler novamente: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aqui que bênção, que o Senhor dos Exércitos. Quem está dizendo aqui? O Senhor dos Exércitos, o Deus
o grande Jeová Jiré, Deus da providência, ele está dizendo, o grande Jeová Jiré, que está dizendo, né? Aqui nós possamos entender aqui, ó, no momento que ele fala, preste atenção, na parte B do versículo 10 está falando assim, ó, e fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para guardar as riquezas, as bênçãos que virá sobre a sua vida. As bênçãos virão sobre a sua vida. Entenda uma parte aqui interessante, meu querido aluno, que na parte do capítulo 10 também fala que ele abrirá as janelas dos céus. Quando você vem no altar, coloca seu dízimo, a janela dos céus, elas ficam abertas. As janelas dos céus, elas ficam abertas para a sua vida, para que você possa ser alcançado pelas bênçãos. As bênçãos do Senhor. Imagina comigo aqui com o pastor Rodrigo Antônio. Imagina você receber da parte de Deus uma bênção tão grande que você não vai ter um lugar para guardar, um lugar para armazenar segundo aquilo que Deus liberou na sua vida. Então, pastor, para mim receber algo tremendo, algo sobrenatural, qual é o segredo? O segredo para estas bênçãos vir sobre a sua vida está no dízimo. O dízimo, ele repreende o devorador. Ele repreende o inimigo que devora o fruto da nossa vinde, o fruto do pé. Então, um exemplo, existe um espírito maligno que ele tem nome de devorador. O devorador, ele atua nas regiões celestiais. Então, para que nós possamos repreender esse devorador, que ele tenha legalidade, ele tem, né, o seu trabalho, o trabalho desse demônio, desse espírito maligno, é roubar a sua bênção, é tocar nas suas finanças. O trabalho dele é fazer você perder casa, perder o casamento, perder, né, o seu trabalho. O trabalho desse espírito maligno, ele atua dessa forma, trazendo pequenos prejuízos dentro da sua casa, fazendo, né, e devorando o fruto da sua vinte, sem que você perceba, que está sendo, né, atacado por esse espírito maligno. Então, a forma de você repreender ele é somente, né, colocando ali a 10ª parte, porque é espiritual, irmãos. Isso é espiritual. Muitas pessoas não entendem, mas é espiritual e só é repreendido com o seu dízimo. O seu dízimo paralisa esse demônio. O seu dízimo, ele repreende esse demônio que atua nas regiões celestiais, na vida do homem, destruindo, devorando tudo que o homem conquista. É mais ou menos assim, quando você não está esperando, aparece uma dívida aí que você nem contava com essa dívida. Você fala assim, essa dívida, eu nem fiz essa dívida. Muitas das vezes pessoas estão dentro da sua casa, aí de repente chega uma cobrança do cartão de crédito, que ela nem tem um cartão de crédito, mas está lá o CPF dela, a identidade dela, o número do cartão e o valor da dívida X, vindo do seu nome,
e vindo nos seus dados, os documentos seu. Aí a pessoa se pergunta, de onde vem essa dívida? Como que isso apareceu do nada na minha vida? Isso é a atuação desse espírito maligno chamado devorador. Então o dízimo, ele tem esse papel, essa função. E o próprio Deus fala assim, que quando você coloca no altar, eu, Senhor, olha aqui, eu, o Senhor dos exércitos, repreenderei o devorador das suas finanças. O próprio Jeová Jiré, ele te convida, e ele fala assim, fazer prova de mim nisso, me prova-me nisso, provai-me nisso. O Senhor está te convidando para você experimentar, a você repreender esse espírito maligno por nome de devorador. Essa é a primeira aula para você entender. Então, para que o devorador seja repreendido, só tem por meio do dízimo e das ofertas. Lembra de uma passagem que Jesus diz assim, que quando os discípulos estavam ali expulsando um demônio na vida de um jovem, aí ele chegou ali fadigado, chegou ali cansado, né? Porque eles expulsavam o demônio saía do corpo daquele jovem. Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim, homens, pouca fé, até quando eu estarei convosco? E Jesus mesmo menciona e diz assim, há uma casta de demônio que ela só sai com jejum e oração. Preste atenção no que o pastor está dizendo. O próprio Jesus diz assim, há uma casta de demônio que só sai por meio do jejum e da oração. Então, para tirar o devorador das finanças, do teu trabalho, da tua empresa, da tua casa, somente com dízimo e oferta. Ou seja, somente com dízimo, perdão. Por quê? Porque a casta que Jesus diz ali era um espírito que debatia, um espírito que causava epilepsia naquele jovem, ele se cortava, ele caía no fogo, ali ele machucava todo. Então aquele espírito, aquela legião, só podia sair da vida daquele jovem por meio de jejum e oração, vindo de nós, da parte, né, homens de Deus. Então o homem de Deus, para expulsar um certo tipo de demônio, tem demônio que sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus ele tem que sair. Você ordena aquele demônio e o demônio sai, vai embora. Mas aquele que estava na vida daquele jovem só saía e só era retirado por meio do jejum e oração. Ah, mas Jesus era Jesus, mas Jesus vivia no monte, orando, Jesus vivia no monte, jejuando. Jesus, após o seu batismo, ele sai do monte ali, né? Estou dando só uma implementada aqui, porque eu não vou sair fora da visão, mas ele vivia no jejum e na oração. Então só dele chegar em certas, né, pessoas, o demônio já manifestava e já tinha que sair, porque ele vivia, como se diz, no azeite, na unção, no jejum e oração. Mas só que o devorador, aqui o próprio Deus está falando, ele só vai sair da sua vida quando você repreender ele, quando você obedecer a palavra de Deus. Porque Deus, ele não precisa do seu dinheiro, irmãos. Entenda uma coisa, o Senhor, ele não precisa do seu dinheiro, ele quer ver a sua obediência. Você é um homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? Obedeça, obedeça a Deus, obedeça os mandamentos, obedeça a palavra de Deus. E contra a palavra, você está em contra Deus. Quando eu sou contra dízimo, eu sou contra Deus, porque Deus usou o profeta Malaquias para deixar bem claro que essa legião, essa casta de demônio só sai da sua vida quando você vir no altar e devolver aquilo que pertence a Deus, que é a 10ª parte, o dízimo. Dízimo repreende o devorador. Que, ó, o versículo 11 fala assim, por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vinde do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. A vinde do campo não será estéril, porque você, no livro de Malaquias mostra, você foi fiel a Deus no dízimo da oferta. Então essa primeira aula nossa, um pouco dessa palavra de Deus, faça seu comentário, né?
Vou deixar o WhatsApp aí na descrição e vai ser essas aulas gratuitamente para nós interagir e aprender mais da palavra de Deus. Eu, pastor Rodrigo Antônio da Assembleia de Deus Guerreiros de Cristo, situado aqui em Divinópolis, né? Eu tenho a honra de poder honrar você com aquilo que Deus me deu, com aquilo que Deus tem feito na minha vida, na minha casa, no meu ministério. Deus vos abençoe. Próxima aula, segunda aula, vamos falar um pouco sobre a oferta. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.